Apenas jogou um jogo com o irmão, mas inesperadamente, no segundo seguinte, o irmão desapareceu. Ele tinha apenas 3 meses de idade e nem sabia andar ainda. A garota se assustou um pouco, mas correu com o objetivo definido para a floresta à frente, pois os adultos haviam dito que na floresta morava uma bruxa que se alimentava especialmente de crianças. Realmente, enquanto a garota hesitava em entrar na floresta, uma figura encurvada carregando um bebê se escondeu no fundo da floresta. A partir desse momento, o irmão não apareceu mais. A mãe chorava o dia inteiro por causa disso. Embora não tivesse sido muito culpabilizada, Ana também se sentia mal. Muitas vezes, era acordada por pesadelos enquanto dormia, mas ela não sabia que o verdadeiro pesadelo acabava de começar. Na família havia um par de gêmeos que estavam sempre se opondo a Ana. Um deles até inventou uma mentira, dizendo que o irmão havia sido sacrificado por Ana para a bruxa, e contou a história com muitos detalhes. Isso era exatamente o que Ana estava preocupada. Se aquilo chegasse aos ouvidos dos pais, ela se tornaria realmente um suspeito. Então, Ana decidiu agir primeiro e pretendia assustar um pouco essa irmã que sempre mentia. Ana falou com ela de forma muito séria, dizendo que era a própria bruxa e que, se ela não fosse obediente, a faria desaparecer completamente do mundo. Para ter um efeito de ameaça, Ana até a jogou no chão intencionalmente. Depois de assustá-la, essa irmã que costumava causar problemas ficou realmente com medo e jurou manter o segredo por Ana e não contar para ninguém. Mas Ana não se apercebeu de que, embora tivesse aliviado sua raiva, também tinha plantado as sementes de um problema para o futuro. A família originalmente morava em uma fazenda na cidade. No entanto, alguns meses antes fora afastada pela igreja local. O pai decidiu simplesmente levá-los para longe da cidade e chegaram a esse local árido e desabitado. Pensavam que poderiam viver e trabalhar tranquilamente ali, mas não esperavam que essa terra fosse como se tivesse sido amaldiçoada e que as culturas plantadas não fossem consumíveis. Por causa disso, o pai teve que levar o filho mais jovem, Kevin, para a floresta para ver se podiam caçar algum animal. Embora essa floresta fosse considerada um local proibido, não havia outra opção para deixar a família satisfeita em comida. As duas pessoas foram sortudas. Pouco tempo depois de entrarem na floresta, viram um coelho. E era um coelho muito burro. Mesmo vendo que havia alguém chegando, ficou parado no mesmo lugar. O pai ergueu a espingarda e visou com cuidado. Mas o estranho é que a espingarda explodiu nesse momento. Não apenas não acertou o coelho, mas também feriu os olhos do pai. Nesse momento, eles ainda não sabiam que o coelho que tinham visto havia sido na verdade transformado pela bruxa. Por causa da ferida nos olhos, o pai não podia continuar caçando e a família perdeu a fonte de comida. À noite, o casal conversou sobre vender a filha mais velha para trabalhar como empregada em uma família rica, de forma que o dinheiro obtido poderia ser usado para ajudar com as despesas domésticas. Mas inesperadamente, a conversa deles foi ouvida pelos filhos que estavam no quarto ao lado. No dia seguinte, quando o pai foi pegar Ana, descobriu que não apenas Ana havia desaparecido, mas também Kevin. Na verdade, o irmão Kevin havia gostado de Ana desde pequeno. Quando cresceu, não conseguiu controlar a emoção interior e olhava furtivamente para a irmã de vez em quando. Para evitar que Ana fosse vendida, ele agarrou o cavalo e levou a irmã para a floresta. Ele pensava que, se conseguisse caçar algum animal e a família tivesse uma fonte de comida, Ana poderia ficar. Mas os dois não esperavam que o azar voltaria a atingi-los. Pouco tempo depois de entrarem na floresta, Kevin viu o coelho novamente. Era esse coelho que tinha ferido os olhos do pai. Pensando nisso, Kevin correu atrás do coelho sem se importar com nada, deixando apenas a irmã no lugar. Mas a floresta era muito grande e Kevin se perdeu enquanto corria. Não conseguiu pegar o coelho e nem encontrar a irmã. Sem se dar conta, ele chegou ao fundo da floresta. Depois de atravessar um monte de árvores confusas, Kevin viu o coelho pela terceira vez. Mas seguindo a direção pela qual o coelho fugiu, Kevin encontrou uma casa feita de ervas e pedras. À medida que a porta se abriu lentamente, saiu uma mulher de cabelo longo e de manto. Ela tinha um corpo muito bom e era muito bonita. Mas quando Kevin a viu, franziu a testa com medo, pois o seu irmão tinha sido pela bruxa da lenda. E Kevin nunca tinha visto ninguém nesse lugar. Ou seja, a mulher bonita que estava à sua frente era a bruxa.